Papai comprou a Praia dos Carneiros no ano de 1938. Meu pai, nessa época, morava em Garanhuns. E a gente saía de Garanhuns às 5 horas da manhã e chegava aqui às 10 da noite. A praia era muito distante e o acesso era muito ruim. Precisávamos tomar não sei quantas conduções de carro, de Kombi, de canoa e tudo para poder chegar. A gente saltava do carro, entrava na canoa, onde todo mundo ficava nessa canoa. E uma outra para ir a bagagem. Porque imagina que bagagem se trazia, porque na praia não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, não tinha nada. Tamandaré era uma viagem, né? Porque não tinha... Era tudo a cavalo. Era uma coisa assim que a gente ficava sem entender. Mamãe superar aquilo tudinho, fazer aquilo tudinho, né? Sozinha. Ela botava Deus em primeiro plano. Então Deus começou com seus planos conosco. Eu entendo assim. E a gente começou a vir para essa praia. Agora, o que eu me lembro é que era muito bonita a viagem, que hoje ninguém faz mais uma viagem dessa. A gente ficava impressionada como era que Cati sabia os caminhos. O barulho das águas do rio batendo, né, na canoa, o barco cadenciado, né, do remo. Chegava tudo dormindo, ia tudo dormir. Outro dia o deslumbramento era 4 horas da manhã. Eu não me lembro da chegada em casa. Eu só me lembro do acordar no outro dia de manhã. Ouvindo o barulho dos coqueiros. Barulho do mar. O mar. Aí a gente ficou na Praia dos Carneiros. Aí era uma alegria só. Os coqueiros talvez chamam muita atenção de um garoto, que, talvez pela altura, pelo tamanho, na verdade. De dia, eles ofereciam aquelas sombras que eram o nosso oásis, quando a gente tinha que atravessar aquele deserto de areia quente, correndo lá. E de noite, quando eu ficava assim sentado no terraço da Casa Grande e eu via aqueles coqueiros, eu dizia, são as minhas sentinelas da noite. Porque eles ficavam lá, tranquilos, quietos, não é? O encarregado do cartório, ao entregar ao meu pai fazer a assinatura da escritura da praia, disse: o senhor possui a maior propriedade em terras contínuas do estado de Pernambuco. Mudou tudo, a gente em Garanhuns, né? Porque ele tinha uma padaria e aí comprou essa praia e a gente tudo doida para saber como era e como era a casa. Papai ganhava pouco naquele tempo e isso gastava muito dinheiro. Meu pai era um homem muito econômico. Tudo na vida dele era basicamente fundamentado na economia. Por isso ele tinha dinheiro para comprar essa propriedade. E aí ele começou o cultivo do coco. E papai toda vez depois do jantar se fechava na sala, uma sala escura, e ficava balançando, pensando, refletindo, sozinho, na escuridão, pensando o quê? Refletindo sobre o quê? Depois nós viemos a saber que era se ele comprava ou não a Praia dos Carneiros. Ele disse: tive esta felicidade de agora em diante a minha família tem um patrimônio. Hoje que eu sou casada, eu sei o que isso custou. Custou muito. Porque eu me lembro que mamãezinha ficava em Garanhuns, papaizinho vinha para cá, passava 1, 2 meses aqui, sozinho nessa casa. E mamãezinha lá, preocupada, sentindo falta dele, que depois que a gente casa, que a gente sabe, com a responsabilidade de 9 filhos nas costas. E a gente tem isso aqui hoje a custo de muito sacrifício dos dois. O relacionamento de meu pai, da minha família com os moradores, sempre foi um relacionamento assim muito, não senhorial, né? Como era talvez um pouco característico da época. Às vezes os moradores passavam com os caçoais de fruta-pão para vender em Rio Formoso. Passava pela porta da casa dele
E ele não dizia nada. Muitas vezes a gente dizia assim, olha, estão roubando coco, seu Rosaldo. Ele dizia, eles levam os cocos, mas não levam os pés dos cocos. E ele tinha uma caderneta para os primeiros filhos. Caderneta de poupança. Antes da praia. E quando ele fez o negócio da praia, aí ele limpou tudo, né? E com o dinheiro do coco daqui, ele formou todos nós curso superior. Ele dava preferência à educação. À educação. Eu me lembro que uma vez, quando eu voltei de Roma, eu fui com ele botar gasolina no carro. Olhando para mim, eu senti uma espécie de satisfação e de orgulho. Ele disse, meu filho, eu daria tudo que eu tenho para ter os conhecimentos e a cultura que você tem. Foi aí onde eu também pude pesar e imaginar o quanto para ele era importante dar a melhor educação que pudesse aos seus filhos. Eu me lembro, tá, como se fosse hoje, quando ele se levantou, ele foi andando para a ambulância, né? Muito agoniadozinho, mas foi andando. Ele botou a mão no bolso, pegou a carteira e entregou a mamãe. Como se estivesse se despedindo de tudo, né? Porque tudo era controlado por ele, né? Era assim, né, era Ziza? Quando morria uma pessoa, tocava o sinal. O sino, né? aí o sino na igreja. Fica, dem, você sabe, alguém morreu. E foi assim que se espalhou pela praia toda que ele tinha falecido. Encontrar na nova propriedade que meu pai comprou uma igreja foi uma alegria imensa para mim e para minha mãe. Um morador me disse que não tinha havido uma missa nesta igreja há 50 anos. Nos meus contactos íntimos com Deus, eu prometi, se esta compra for para o maior bem do meu pai, da família e dos que moram neste lugar, eu prometo a Deus me ocupar da parte espiritual da vida dos que morarem nessa propriedade. Então, uma das minhas primeiras preocupações foi visitar família por família, fazer uma visita a cada um daquelas choupanas e aproveitava para indagar da situação religiosa daquela família. Se as crianças que estavam ali se eram batizadas, se os pais eram casados. Muitas vezes eles tinham 40 anos de vivência em comum. Quando eu chamava, dizia, fulano, você já pensou na minha proposta de casamento? Eu estou pronto, dona Zélia. A nega lá em casa é que está com a besteira de vergonha. Vergonha de quê, dona Zélia? Então ela nessa época era adolescente, tinha seus 17, 18 anos. Ela preparava as crianças para a primeira comunhão. Né? O padre vinha, celebrava a missa, tinha a procissão andava a praia toda para um lado e para outro, pedindo, né, a bênção de Deus pela propriedade. Era a festa de São Benedito que era celebrada aqui, né, todo ano, e vinha gente de Guadalupe, vinha gente de Rio Formoso, de Tamandaré. Outra coisa que eu me lembro que eu achava muito bonito era aquela queima da lapinha. Porque a gente passava aqui Natal, o ano e tudo, né? Era tudo aqui. As palhas que se fazia o presépio, aí eram queimadas na frente da igreja, né? Te lembra? A gente ficava tudo de mão dada, andando, cantando. A nossa lapinha já vai se queimar e nós, pastorinhas, todas a chorar. Até para o ano, se nós vivos for. Pronto, isso fica... Eu me lembro que eu achava tão triste. Também, eu ficava com vontade de chorar. Ela fez ela compôs um hino compôs para São Benedito. São Benedito, amigo de Deus, protege sempre a praia dos carneiros e a
abençoa estes filhos teus. A produção ia para o Recife de barcaça. Hoje é diferente, né? Hoje chega o caminhão, encosta o caminhão na porta do armazém, enche o caminhão de cocos já descascados e leva o coco direto para São Paulo. A propriedade toda tem 600 hectares. Toda ela. Então, cada um ficou com uma pequena propriedade, um pequeno sítio, né? Como eu trabalhava na Sudene e tinha mais facilidade de contato com os técnicos, etc., eu comecei a introduzir aqui algumas modificações na cultura do coco. Antigamente não se sabia o que fazer dessas cascas do coco. Ficavam verdadeiras montanhas ao lado do armazém. Agora eu estou trocando as cascas pelo pó. Uma permuta para mim valiosa, porque o pó retém a umidade das chuvas e no futuro serve como um adubo. Esse é um campo de experimentação de híbrido. E essas fêmeas então são fertilizadas pelos coqueiros comuns e produzem então o híbrido. Quais as vantagens do híbrido? O híbrido produz rápido como um anão, impressiona o comprador pelo tamanho, enfim, tem todas as vantagens comerciais. Quando minha mãe morreu em 80, então aí começaram as preocupações do que fazer com a propriedade. O preço do coco, um negócio assim muito oscilante, para lá e para cá, né? Eu não era assim um agricultor como outros, especialmente Zenaldo, meu irmão, é uma pessoa que se realizava mesmo na sua propriedade. Então aí começou a despontar o destino assim turístico da coisa, que começava também a se falar muito na época, né? Começou a praia a ser conhecida, que antes era uma praia desconhecida. Desconhecido. Aí minha filha, que estava recém-casada, disse, manhã, sabe de uma coisa? Vamos tirar proveito. Aí ela quis botar uma coisinha para vender coco verde, água, porque o pessoal andava pela praia, de 4 mesas, passou para 6. Quando chegou no carnaval já não era 6, era 10. Hoje é o Bora Bora, que é conhecido. É conhecido. Os filhos, de uma certa forma, já participam dessa coisa e cada um, isso deu possibilidade deles desenvolverem, cada um também os seus projetos. Começamos com 4 bangalôs, que a gente fazia mais para alugar o bangalô. E depois fomos ampliando para 8, depois para 12. Hoje a pousada já está com seus 18 unidades, né? E o meu relacionamento com a praia, evidentemente, mudou, né? Como, aliás, diz Cícero a respeito da vida, né, em geral, né, no seu livro sobre a velhice. Na juventude a gente assiste o espetáculo da vida nas primeiras cadeiras. E depois a gente vai se afastando, vai assistindo das cadeiras mais distantes, né? Então, a coisa está caminhando mais ou menos nessa linha. Nós abrimos o nosso paraíso para muita gente. Todos têm direito a, pelo menos, viver, passar algum tempo nesse paraíso. Era muito bom que uma vez no ano houvesse uma homenagem a São Benedito, uma missa, que ele continue a dar essa proteção a vocês, a todos que aqui moram e a todos que visitam essa praia. É a minha mensagem. Coqueiro!
coqueiro, é coqueiro, é coqueiro, é coqueiro, é coqueiro, é coqueiro, eu disse é coqueiro. É manga rosa, manga espada, caju com graviola, tem mangaba, tem cajá, essa fruta com acerola, eu disse é coqueiro. Melancia, bananeira, pitanga, tem melão, tobeira, goiabeira, tamarindo, tem limão, araçaco, carambola, raqueiro, cutabão, disse é coqueiro. Xaropeto, xarobanco, mariquita, saberé, sauna na rasteira.